CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo em torno do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz e psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item 8. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos mais avançado e corrompido, só tem sensações mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor, não o amor do sentido vulgar das palavras, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essas palavras divinas, amor, ela fez os povos estremecerem, e os martírios inebriados de esperança desceram ao circo. Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos que nos ajude, envolvendo-nos, inspirando-nos, e que o nosso irmão André Luiz possa nos ajudar na compreensão do estudo desta tarde. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do altivo, dos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, em nome de André Luiz, de Leon Denis e de Allan Kardec, em Teu nome, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos desta tarde. Que assim seja. Então, vamos nos situar. Nós estamos estudando o capítulo número 17, que tem como título Doutrinação. E nós começamos semana passada. E o que nós estudamos semana passada? Uma mãe chega junto dos espíritos, uma mãe desencarnada, ela quer ajudar o seu filho, também desencarnado, que está em região inferior, em região umbralina, envoltos com espíritos do mal. Então, há mais de 10 anos que ela está tentando ajudar o filho. E somente agora ela encontra cansaço nele. Já não tem a vontade de receber as sugestões do mal, já anda cansado. Então ela vê nesse momento a possibilidade de ajudá-lo. Então ela recorre
ela recorre à ajuda de Alexandre, já pediu a outros espíritos, e Alexandre disse que estará junto naquela empreitada para ajudar esse espírito. O filho dela foi um sacerdote, foi um padre, quando na Terra. E o André Luiz faz a pergunta, uma pergunta interessante. A reunião da noite é com os encarnados, é uma reunião de desobsessão, que chamamos de desobsessão. E ele pergunta, é imprescindível essa reunião com os encarnados? Aí ele respondeu que não. Depois de nós termos lido e explicado bastante ali, nós iríamos continuar a partir daqui. Eu vou pedir a Dilane para ler a partir do momento que o André Luiz faz essa pergunta. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Então, uma imposição, ajudar um espírito desencarnado com um encarnado, tem que ser assim? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Não, explicou o instrutor. Continua, Dilane. Na página, que página? No meu livro é 355, mas no 289. Não, é que ele voltou. Na tua 289. Eu voltei um pouquinho, daqui que eu acho. 17.3. Tá. Então não, ele explicou o instrutor. Então vou ler de novo a pergunta. Ó. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Tá? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Tem que falar mais? Não é um recurso. Não, tá certo, é aí que eu vou fazer. É a partir daí. Fala mais um pouco mais alto, por favor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal. No setor de iluminação dos transeados. Então, o que ele está dizendo? Que não é imprescindível. Eles têm vários grupos, como ele colocou aqui, variados agrupamentos de servidores do plano espiritual, dedicado exclusivamente a esse gênero de auxílio. Quer dizer, o nosso trabalho aqui na desobsessão, nós fazemos, mas os espíritos podiam fazer sem a gente. Então, nós dissemos semana passada, isso é uma oportunidade que nós estamos tendo e temos que agradecer muito a Deus por nos dar essa oportunidade de trabalho. Até porque nós somos espíritos com dificuldades, espíritos comprometidos com a lei de Deus, somos espíritos em luta e eles nos dão uma oportunidade de trabalho para a gente se redimir dos erros passados. Então a reunião de desobsessão que a gente faz poderia ter sido feita apenas com os espíritos. Tá? Ficou bem claro isso, Elaine? Continua. Caridade fraternal. No setor de iluminação nos transviados. Peraí, onde é que você está lendo, Dilane? Os postos de socorro. Estou lendo aí onde parou. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem
Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefícios dos necessitados, que se encontrem cativos das zonas de sensação. Já achou? Na crosta do mundo. Então, em determinados casos, o magnetismo humano vai ser bastante ajudado, vai ajudar bastante, né? Em benefício dos necessitados, ajuda bastante, mas não é imprescindível, mas ajuda bastante. Continua. Mesmo aí, mesmo com essa ação magnética do encarnado, continua. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. A ajuda é boa, mas não é imprescindível. Não é um fator absoluto. Quer dizer, pode fazer sem a gente, sem o encarnado. Continua. Mas, quando é possível, é útil. E útil. Valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Olha só, o trabalho é para a gente, para despertar a gente para a espiritualidade, para o trabalho na espiritualidade, quando eles se valem dos médiuns, dos doutrinadores. Então são ensinamentos vivos para nós. A importância do trabalho é muito mais para a gente. Aí o médium não pode se envaidecer, achando que fala bem, que é um bom doutrinador, se envaidecer porque não é para se envaidecer do trabalho. O trabalho é para a gente, o trabalho é deles. Continua. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu, ajudando as entidades em desequilíbrios, ajudarão a si mesmo. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Olha, ajudando as entidades desencarnadas, nós estamos ajudando a nós mesmos. A nós mesmos. Doutrinando os desencarnados, estamos doutrinando a nós mesmos. Então, quando você diz para ele, presta atenção, quando você fala de Jesus, de algumas passagens do Evangelho de Jesus, você está aprendendo, você está também trabalhando o seu coração. Continua. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Olha que coisa, a pergunta que ele fez. Ele entendeu lá o porquê do trabalho, agora ele se perguntava como é que pode um coração tão elevado, é justo ir lá nas trevas para ajudar um filho impenitente? Filhos que foram ingratos? É isso que ele está perguntando. Hã? Pois é. O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações explicando. Vai.
A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe, em luta depois da morte física, a quem se refere na intercessão. Perguntei: há um filho que foi sacerdote na crusta. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Só antes dela continuar, um pedacinho aqui. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. No caso aqui, ele foi um padre. E os espíritas, e os budistas, e os pastores das igrejas protestantes, e etc, etc. Então é para todos. De novo, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Por quê? Porque conhece, porque sabe. Aí ele fez a analogia, né? O mau médico, o mau advogado, e, enfim, também os maus religiosos. Continua. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas, determinada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz. Devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligências notável, com primores de cultura terrestre, mas desviado dos verdadeiros caminhos de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam o mundo que lhe é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Olha só, o que ele falou aqui? Homens e mulheres de inteligência notável, primores de cultura terrestre, mas desviado do verdadeiro caminho da elevação. Então são questões morais. Essas pessoas comumente são mais sensíveis. Quando você pega ali o grosseirão ali da esquina,
é uma coisa, mas essas pessoas, elas são mais sensíveis, elas têm mais sensibilidade. E cultas, criam assim um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se da lei do testemunho próprio. Uma mensagem que a gente sempre lê aqui, da rainha de França, é isso aqui. Rainha, eu era entre os homens, rainha, pensei de ser recebida no reino dos céus. Então, quando chegou lá, pela inteligência dela, pela sensibilidade dela, pela cultura que era vasta, cultura todo mundo tem. O índio tem cultura, a cultura dele. Cultura é algo que todos têm. Tem gente que tem mais cultura ainda, né? Estuda mais. Quando ela chegou lá, ela criou isso aqui, que ele está dizendo. Cria um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei do testemunho próprio, no campo das virtudes edificantes. Então ela não plantou de virtude edificante. Por isso que ela, como rainha, sentiu-se humilhada, né? Tinha muita elevação no campo material, quando viu pessoas que ela não considerava acima dela, ela ficou humilhada, ela se sentiu humilhada. Assim com todos, não é somente no campo da religião, não, com todos nós. Agora, os religiosos que se desvirtuam do caminho sofrem muito mais. Sofrem muito mais, porque além da cultura religiosa, do conhecimento que tem, da sensibilidade, e se toma um mau caminho é sabendo o que está fazendo, está escolhendo. Não é? Então ele colocou aqui, está pegando o padre, poderia ser qualquer um de nós aqui. Continua. Acostumadas. Pode ler. Continua. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta. Pretende resolver depois da perda do corpo físico os problemas espirituais pelo mesmo processo, e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde criaturas... Onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Inúmeras companhias da mesma espécie. Então, o que essas pessoas acham? Chega lá, eu resolvo, eu posso tudo aqui, eu morrer, eu não me vi morto, vou resolver tudo. Resolvo tudo. Só quando chega no mundo espiritual, é a lei que eles encontram. A lei. E a lei é incorruptível. Dura lex, sed lex. Então a lei é dura, mas é a lei. E o que acontece? O que ele falou? Não raro eles se juntam a outros desafortunados como ele e chafurdam-se ainda mais no lamaçal das incúrias que sempre praticaram. Foi o que aconteceu com esse padre. Ele foi para um lugar difícil, em companhia de outros espíritos complicados, tanto quanto ele, ou mais ainda complicados do que ele. Aí ele continua. Dentre as criaturas... Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Olha aí, agora ele falou. Eu voltei um pouquinho, porque isso é importante para nós que estamos estudando aqui, nós espíritas. Porque, foi o padre, foi o pastor. Foi o espírita também, quando erra.
Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Então nós temos que ponderar. O que é ponderar? Pensar, não é? Não pondera, não pensa nos exemplos do Mestre Divino, nos exemplos de Jesus. Então o exemplo do perdão, o exemplo do amor, o exemplo... Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Quer dizer, quem se sacrificou foi Pedro. Pedro foi aquilo, eu não sou Pedro. Foi João Evangelista. João Evangelista, ele também era João, o discípulo amado por Jesus, não sou eu. Ah, Paulo de Tarso. Ele é para Paulo, não é para mim. O que ele está dizendo, cerram os olhos, quer dizer, fecha os olhos para o sacrifício desses aí, ó. De um Simão Pedro, de João Evangelista, de um Paulo de Tarso, representam para eles figura demasiadamente distante, muito longe da gente. Apegam-se a decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. E a gente tem que ter cuidado com isso, para não me tornar um profissional do espiritismo. Eu venho aqui, faço a minha palestra, vou embora, e a vida que segue, o mundo é o mundo, eu estou no mundo. Eu estou falando para os outros, eu não estou falando para mim. Eu chego ali fora, eu falo o que eu quero. Alguns até cobram, sabia que muitos palestrantes cobram? E cobram tudo, cobra estadia, cobra passagem, cobra tudo. Tem alguns expoentes da doutrina que é difícil trazer aqui. Por isso vamos continuar com as pessoas simples, com as pessoas que não cobram. Cobra-se para se fazer palestra espírita. Sabia disso? Semana passada saiu uma matéria referente. Pois é, aí consciência de cada um. E tem que pagar a hospedagem, só falta pagar a diária, né? Para o camarada comer, e é isso aí, mas paga também. Para comer, para tudo. Carro, é complicado. Tem pessoas aqui mesmo, olha, eu vou falar assim, eu vou aí. Eu falo, você foi indicado por fulano? Sim, eu vou. Agora eu moro longe. Tem que vir um carro me buscar. Se o carro não for buscar, a gente tem que pagar o Uber para ir apanhar e trazer. É complicado. Mas cada um tem a sua cabeça. Quando a pessoa realmente tem dificuldades, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades, a gente gosta dele, a gente vai lá, busca, pede alguém para apanhar, não tem problema. Tem gente que tem dificuldade, já está com uma certa idade, mas tem gente nova que virou estrela. Então, estrela vai brilhar no céu. Como aqui é um lugar escuro, né? Aqui na Terra, vão ficar com a gente aqui mesmo. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Não é? Aqui erguem basílias suntuosas, esquecendo o templo vivo do próprio Espírito, né? Que é o exemplo. Homenageia o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam as estátuas de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Não mudou muito, não. Não mudou muito, não. Mas, ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as lições do povo a quem foram mandados servir, e cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Então, eu espero um céu, porque eu estou aqui falando, estou ensinando, e quando chega lá, tudo bem, você ensinou, você falou muito bem, mas você não praticou. Você falou para os outros.
E você? Assim aconteceu com esse padre, né? Alguma pergunta? Está bem claro, né? Até porque a gente voltou um pouquinho da semana passada. Mas esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Lê um pouquinho, Diane. Para estes, André. Não pode ler. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Porque no corpo você vai enganando, né? Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeldes, de almas rebeladas, com as quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. Não raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Então foi aqui que a gente parou aqui, né? Esse pedacinho aqui a gente não tinha lido semana passada. Então acha que vai encontrar um inferno, como pregam as religiões, mas esse inferno começa dentro da gente. O demônio começa dentro da gente. Vem o sofrimento e você vai se juntar aos afins. Vai, Edilane. Eu vou ler o pedacinho aqui. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante algum instante, considerou. Você compreende? Vai. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grandes dificuldades para ambientar a corrigenda em si mesmo. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito restauração imprescindível. Antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Aquele que cai por ignorância é mais fácil retificar. O que é retificar? Retificar é consertar, retornar ao caminho do bem. Ele era um ignorante. Agora, aquele que conhece e cai por orgulho, esse sofre mais. Foi o caso lá do nosso irmão aqui em destaque, né? O nosso padre, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do padre? Esqueci. Marinho. O nosso irmão Marinho. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Como explicar o sacrifício da mãe? Continua aí, Edilane. Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado.
dentro das quais companheiros existem, que se sacrificam pelos outros, através de muitíssimos anos. Mas no processo sobre nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascerá. Ele renascera. Para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum, se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. Olha só, muitas almas se dedicam, como ele falou. Almas que têm renunciações sublimes, renunciam ao bem-estar de um local para vir ajudar. Vide o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra renunciou um convite de Maria, né, trazido pela sua mensageira, para alçar um orbe superior. Ele pediu para ficar. Isso é renúncia, isso é amor. Isso acontece muito. Agora, nesse caso específico, tem também a culpa da mãe. A mãe se sente culpada. E realmente o filho veio para uma tarefa importante, né, no campo da filosofia espiritualista. Mas não como condutor de almas, não como padre. E antigamente tinha muito isso, né? A mãe, o pai, principalmente a mãe, queria que o filho fosse padre de qualquer maneira, né? Eu tenho um tio padre. A minha avó forçou a barra para 3 filhos serem padres. Meus tios, 2 até fizeram o seminário, mas saíram do seminário, né? Cresceram e caíram fora. O mais novo era o caçula. Ele se formou sacerdote, foi padre. Mas não tinha vocação para padre. Tanto que ele pediu o afastamento da batina. Ele casou, ele teve filhos. Então você conclui que ele foi para fazer a vontade da mãe. E ele sofreu por causa disso. Agora imagine a mãe se sentindo culpada por ter forçado o filho a fazer algo que ele não queria fazer. Porque era tradição, aquelas famílias católicas, né? Eu lembro, eu ia para a missa, a minha avó me levava. Ela ia trocando as flores da igreja todinha. Aquela igreja de Marechal Hermes, é enorme aquela igreja. Ela ia nos altares, acho que era ela tinha um dia dela, ou cada um tinha um dia, ela trocava água, trocava as rosas, botava a rosa lá. E porque queria que o filho fosse padre. Era uma tradição, né? Uma família ter um padre. Ela tentou outros irmãos, mas só esse ficou, né? Talvez o mais novo se sente mais pressionado e se formou, só que não tinha vocação. Tanto não tinha que abandonou a batina. Continua sendo padre, né? O padre é sempre o padre. Como um paraquedista é sempre um paraquedista. E o padre também é sempre um padre. Mas ele não tinha vocação para isso. Foi o que aconteceu com o nosso Marinho. Foi o que aconteceu com o nosso Marinho aqui. E ela pedindo intercessão para o Marinho. O Marinho desencarnou. Aí você acha que uma mãe, por melhor que ela seja, e é claro que ela teve boa intenção. É claro que a minha avó teve boa intenção. Vou botar meu filho para Deus, ser um condutor de almas. Ela não teve má intenção, ela não queria prejudicar o filho. Mas prejudicou. Porque o filho não tinha vocação. Fez a vontade da mãe. Os meus 2 filhos eu forcei por uma profissão também. Foram por minha causa. Era o que eu podia dar, era o que eu podia ensinar. Ó, vai por aqui. Forcei a barra. Forcei mesmo, vocês vão fazer isso aqui. Nenhum dos 2 ficaram. Os 2 foram, passaram no concurso, se formaram e saíram.
Mas eu disse para eles, vocês vão, se vocês não quiserem, vocês saem. Mas vocês vão sair, vão pagar o estudo de vocês, vocês vão ter o salário de vocês, e vocês, com o dinheiro de vocês, vão fazer o que vocês quiserem depois. Porque eu não vou poder, não podia pagar uma coisa melhor para eles, pagar um estudo melhor. E assim eles fizeram. Nenhum dos dois seguiram a carreira que eu achei que até me orgulhava deles, mas nenhum dos dois quis ficar. É isso aqui, imagine você empurrar alguém para ser um sacerdote, ser um padre. É mais complicado ainda, é mais difícil ainda. Continua. Hã? Na realidade, nesse caso aqui, ela entrou, quer dizer, acaba sendo, entre aspas, né, punida, ela acaba sendo, entre aspas, né, penalizada. Ela pelo se sente fato de ter culpada, ela não foi punida, mudado. ela só se sente culpada. Eu lhe pergunto o seguinte, seria uma mesma situação, quer dizer, o que você falou aconteceu, eu até comentei com o Luiz semana passada, aconteceu comigo, que eu, aos 11 anos, fiz prova para a Marinha Mercante, eu passei, o único lugar que eu não queria estudar na vida foi onde minha mãe colocou, que foi no Colégio Pedro II. Eu não queria estudar no Pedro II. Eu passei para... Meu avô foi da Marinha Mercante e acabei ficando frustrado. Bom, mas a pergunta seria o seguinte, seria a mesma situação, nós tivemos recentemente agora, no ano passado, já que você tocou no PQD, um soldado que foi soltado da rampa e o velame, a gente ficou preso e ele acabou ficando preso. Vamos imaginar que ele não quisesse, porque o paraquedismo é voluntário, é uma opção da pessoa, né? Mas vamos dizer que a mãe dele tivesse forçado para ele ser paraquedista. É diferente. Aqui são valores morais e que envolve um conhecimento e uma cultura bem mais vasta. É diferente. E ali o cara não vai, se não quiser, ele não vai. O medo tranca e ele não vai mesmo. Não vai. É diferente. Tá? A genitora continua. A genitora, entretanto, obrigou-o a acertar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia indificante, a conta de vocação sacerdotal, impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Então ele foi obrigado a ir para o seminário, ele não queria, mas já trazia nele a vaidade, o orgulho, ali ele se perdeu. Olha, claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Ela não fez por maldade, como nós falamos aqui. Agora ele colocou, como a minha avó, eu lembro da minha avó, ela não fez com má intenção. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Então, ela vai experimentar com ele as dores dele, que, na verdade, ela se sente culpada daquilo tudo. E dores essas, que ele está dizendo aqui, que a revolta, porque ele ficou revoltado, como eu, padre, posso estar aqui nessa situação? Cadê Jesus?
Cadê o Deus que eu falei no nome dele que está me deixando nessa situação? Revolta. Então, ele ainda ele tem uma carapaça que não deixa sofrer tanto, que é a revolta. Fala, Luiz. A intenção foi boa, né? Mas do ponto de vista tático foi uma tragédia. Pois é isso mesmo. Quem fala muito nesse tom é Emmanuel, né? Quando ele fala a respeito de fazer o bem. Para fazer o bem, não preciso ter sorriso estridente ou sorriso largo. Tem que ter ação pronta, né? Exatamente. Você acha que Jesus ficava sorrindo o tempo todo? Ou ele era sério no que ele fazia? Nós temos que ser sérios naquilo que fazemos. Nós temos que ser sérios aqui na Casa Espírita. Sérios com a mediunidade, sérios com o nosso compromisso, sérios no cumprimento dos nossos deveres. Não muda em nada. Mas a intenção da mãe também pode ter um quilo de vaidade por trás. Pode ter, mas ela está dizendo aqui que não. Ele disse aqui que não. Pode ter. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Mas deu ruim. Deu errado. Por isso, dizem que o inferno está cheio de boa intenção, né? Por isso eles estavam ajudando ele pela mãe. Por isso que estava ajudando pela mãe, isso aí. Agora eu vou cortar aqui uma seda para você. Essa coisa de sempre tratar, vou falar isso aqui, sempre tratar espírito, gente de querido, de meu irmãozinho, às vezes não procede, porque precisa de fato da retidão. É isso aí. A dona Ivone trata todos eles como irmão. Então vamos lá, continua aí. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Boa pergunta, né, essa do André Luiz. Já que ele foi conduzido, não por vontade própria, ele não estava preparado para aquilo, ele faliu. Então ele teve culpa? Vai, Adilane. O instrutor sorriu, em vista das minhas reiteradas arguições, e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos. Os dois erraram. Ela pela imprevidência e ele pelos abusos criminosos. Ele se aproveitou de uma situação e cometeu crimes. Continua. Em oportunidade de serviço sagrado. Alguém mais, porque tenhamos... Alguém pode abrir-nos a porta... Você pulou uma linha. Sim. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará as faltas graves. Então vocês imaginam a gente se aproveitar aqui, pelo conhecimento que a gente tem, da dor alheia. É o mesmo princípio. Só vem à nossa casa gente que está em sofrimento. Infelizmente é assim como eu vim em sofrimento, em dor. E depois você consegue se equilibrar com o estudo, com o trabalho, você persevera, outros vão te procurar. É aquela parábola da semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas logo se torna a maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. É belíssima essa parábola. O que significa isso? Você começa pequenino, mas você cresce. Você vê Jesus, é essa das maiores hortaliças. Nós não vamos fazer ninho debaixo, né, das asas de Jesus? Nós não estamos sob a proteção de Jesus? E nós também estamos crescendo, até porque ele diz, faça a sua luz, cada um precisa fazer a sua luz.
E quando você vai crescendo, outros vêm em busca do socorro através de você. A tua responsabilidade é muito grande. A responsabilidade daquele que tem um conhecimento religioso é muito grave. É muito grave. Porque nós ouvimos todo tipo de dor. E nós vimos pessoas fragilizadas em seus sentimentos. Fragilidade de todos os teores. E se você se aproveitar da fragilidade alheia, com o conhecimento que você tem, você vai responder por isso. Você vai responder. Por isso que atendimento fraterno em casa espírita é algo muito grave. E como nós estamos aqui há pouco tempo, 4 anos não é nada para uma casa espírita. Uma casa espírita começa a ser reconhecida depois de 10 anos pela espiritualidade. Você tem que ter muito cuidado, escolher muito bem quem pode e quem não pode fazer um atendimento fraterno. Aqui a gente não deixa ninguém fazer, a não ser eu e a Adilane. Ninguém está autorizado aqui a fazer, até que se tenha confiança, para que a gente tenha confiança para poder pedir alguém para fazer esse atendimento. Porque as consequências virão, sendo a sua atitude correta ou incorreta. Sempre tem consequências. Continua, Adilane. Ele pergunta aqui, né? Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou o Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades. Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, o nomezinho feio, né? Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete, junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Olha que coisa interessante para ajudar o espírito. Da mesma maneira que nós não conseguimos ver os espíritos aqui, espíritos inferiores não conseguem ver espíritos superiores. Aí vem um espírito que também foi padre, colega dele, o que facilita, né? Facilita. O filho também foi padre e receberia a intuição dos guias e passaria para ele. Isso poderia ser feito entre eles, mas vão recorrer aos médiuns, aos encarnados. Admirando, como eu também fiquei admirado aqui agora, dessa sabedoria, né? Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Eles foram para uma igreja. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro, sob meu olhar, me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. O que são figuras patibulares? Feias. Hã? O quê? O que ela está falando? Padres e feiras estariam ali naquele lugar. Causaria terror. Figuras patibulares não é de padre nem de feira, é figura hirsuda, feia, desfigurada. É isso, tá? É isso que significa. Uma igreja do tempo então, antigo. figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali,
cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Eu vou para a igreja. Eu realmente não me sinto bem dentro das igrejas. Não me sinto. Por isso, a gente foi visitar uma igreja ali em Petrópolis. Estávamos, o Altivo, eu, não me lembro mais quem então. Mas enfim, e eu perguntei para o Altivo, a gente foi ver lá o túmulo da Princesa Isabel, aquela igreja que tem ali em Petrópolis. Como é que é o nome daquela igreja? Teresópolis. Enfim, aí eu perguntei ao Altivo, e aí tocou o sino, eram 6 horas, tocou o sino. Eu falei, tocou o sino. O que acontece com os desencarnados aqui? Você está vendo os desencarnados aqui? Eles estão todos sentados ali na praça, aguardando o sino. O sino tocou, eles estão se levantando, eles vêm para a missa, normalmente como eles sempre faziam. Vêm, assistem a missa como sempre assistiram, estão aguardando o céu, estão aguardando o momento de ir para o céu. Não fazem movimento nenhum para melhorar a sua situação. E como a porta da igreja está aberta, muitos entram, entra tudo quanto é tipo de espírito, inclusive espíritos para prejudicar, para obsediar. Nem todos os fiéis estão ali com boa intenção. Não conhecem o magnetismo. Uma casa espírita, ela pode ser atacada por esses espíritos, ser totalmente obsediada, e quem entrar aqui vai se sentir mal. Se a gente não tiver o cuidado de manter as vibrações elevadas da casa, as barreiras magnéticas caem. E a porta fica aberta para todo mundo. Por isso nós mantemos os estudos. Não faz mal, tem aqui 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 pessoas aqui assistindo a aula, vamos manter a aula. Se tiver uma, vamos manter. Se não tiver nenhuma, vamos manter. Porque você está acendendo a luz. Você tem o trabalho ativo aqui na casa. Você tem o estudo. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar em oração. A gente não pode deixar cair o padrão, porque senão vira pasto de espíritos inferiores. Para a gente abrir aqui a reunião pública, demorou um tempo. Nós queríamos abrir a reunião, precisou passar mais de um ano, mais de um ano de estudo. Todos os dias estudávamos aqui. Aí o Altivo autorizou. Aí eu perguntei, por que tanto tempo? E a gente ainda antecipou um pouquinho. O ideal é que vocês ficassem aqui mais um ano estudando, fortalecendo a casa. Porque quando abrir a reunião pública, a porta é aberta para todo mundo. E vocês não conseguiriam sustentar a casa. É necessário criar vibração. As paredes precisam vibrar, as paredes magnéticas da casa precisam se fortalecer para isso. E vocês orarem, implantar a luz aqui, para depois a multidão vir. Olha só que coisa interessante. Abrir um centro espírita não é brincadeira, não é coisa simples, não é. A gente se transferindo daqui para um outro lugar, a gente vai ter que imantar esse lugar. Como vai ser, eu não sei. Eu vou precisar da orientação dos espíritos. Altivo, como é que eu vou fazer isso? Como que nós vamos fazer? A gente precisa disso. Porque não é ali, hoje é aqui, muda para lá, reunião pública aqui agora. Não é assim não. Como eles não sabem disso, por isso essas figuras patibulares, ele está dizendo. Então levou para uma igreja, tanto que o André Luiz disse, se eu tivesse encarnado, ele não se sentiria bem naquele ambiente. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras, aí sim, também tinham, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista,
a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e as bem-aventuranças. A gente vai parar por aqui. Mas olha só, tinha lá um sacerdote, vários sacerdotes na igreja, com aquela veste negra lá, deles, que eles usavam. E não eram espíritos elevados. Usaram mal a batina. Usaram mal. Vamos parar por aqui. Eu acho que a gente tinha que voltar aqui um pouquinho para a gente ler esse pedaço de novo. Ó. Se estivesse ainda admirado a sabedoria que preside semelhante. Vamos parar aqui, vamos marcar aqui. Página 361, lá no finalzinho, no último parágrafo. 294. Admirado. Aí eu lembro aqui semana que vem, onde a gente parou, e a gente continua em frente. Interessante, né? Interessante. E a gente traz para a gente isso aqui. Vamos fazer a nossa prece? Faz a prece, Edilane. Estou gripada. Nós agradecemos ao nosso irmão André Luiz pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua inspiração. Agradecemos ao altivo, à direção espiritual da nossa casa, por esse estudo, por esses esclarecimentos, fazendo com que sempre modifiquemos o nosso olhar para a vida que animamos, a nossa conduta, o nosso pensamento, nosso sentimento, nossos sentimentos. Obrigado pelo esclarecimento. Fortaleça o nosso ânimo e a nossa coragem de caminhar junto ao bem. Envolva a nossa casa, Jesus, em vibrações de amor e de luz. Proteja-nos, ampara-nos, sustenta-nos. Agradecidos, pedimos a permissão aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, a direção espiritual desse trabalho, a permissão de Deus, a permissão de Jesus, para que em nome do amor, em nome do nosso amor, possamos encerrar os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja.